Olá pessoal, bem-vindos novamente. Vamos dar início então à unidade 3 da nossa disciplina Literatura Angolana, falando do Luandino Vieira, com o subtítulo, ou melhor, o título da unidade, Engajamento, Oralidades Escritas em Luandino Vieira, um título para orientar aqui a nossa discussão. Nós já falamos na apresentação dessa disciplina, que nesta unidade continuaremos a falar, obviamente, não tem como não ser, de colonialismo e resistência, o espaço do MUSEC, que é o espaço privilegiado pelo Luandino Vieira em suas narrativas, solidariedade e união, um chamado ali para a união dos povos angolanos para as lutas que estavam se iniciando ali nos anos 60, tradições culturais, oralidade escrita, o gênero história, porque se chama a história, da galinha e do ovo, que é o texto que nós vamos trabalhar, e o gênero fábula. Os textos teóricos, também já falamos anteriormente, que vai nos servir de base aqui, é o da professora Rita Chaves, o Luandino Vieira, Consciência Nacional e Desassossego, o subtítulo escolhido pela professora Rita Chaves já nos diz muito do engajamento do Luandino Vieira, engajamento político e social, na sua literatura, e um texto também da Inocência Mata, que vai trazer um pouquinho dessa discussão do que ela compreende como fábulas, na escrita do Luandino Vieira, não é? Bom, o livro, então, que nós vamos abordar, na verdade, não o livro todo, o livro é o Luanda, tem três contos, ou melhor dizendo, 3 histórias, e nós vamos trabalhar com uma delas, que é a história da galinha e do ovo. Tá? Esse livro foi publicado, então, em 1963. Eu já recomendei para vocês esse material, uma sugestão apenas, mas que eu insisto muito que vocês assistam a um filme que está disponível para vocês no YouTube. É o filme da diretora Sara Maldoror, francesa, não é? Mas com muito contato com Angola, inclusive foi esposa do escritor angolano Mário Pinto de Andrade. O filme chama-se Sambizanga, é um clássico do cinema africano, e ele se passa, então, no MUSEC de Sambizanga, já falei isso, não se baseia na história da galinha e do ovo, mas se baseia em outra novela, de uma novela do Luandino Vieira. Eu já dei mais informações na aula anterior, mas o melhor do que ter as informações é assistir a esse maravilhoso filme. Bom, vamos falar um pouquinho então da biografia do Luandino Vieira. Seu nome de batismo, José Vieira Mateus da Graça, ele nasce em Portugal, seus pais então eram colonos portugueses em Angola, para onde ele migra aos 3 anos de idade, em 1938. José Luandino Vieira é um senhor hoje de 85 anos, ele é uma figura absolutamente adorável, tive já a oportunidade de encontrá-lo, conversar com ele pessoalmente, foi uma experiência maravilhosa. Ele luta ao lado do MPLA, obviamente, e por isso ele sofreu uma série de perseguições políticas. Essa sua opção por lutar contra o regime português, contra o regime colonial, lhe rendeu várias prisões, inclusive numa delas, em 1961, quando ele é preso, os 3 primeiros anos ele cumpre em Luanda. Nesse período em que ele escreve este livro, Luanda, ele é um livro de 63, ele escreve então quando estava recluso, e retido como prisioneiro político pela Polícia Internacional de Defesa do Estado, a famosa PIDE portuguesa. Ele depois, em 64, a partir de 64, ele é enviado para Cabo Verde, para o campo de Tarrafal, onde os presos pelo regime colonial eram enviados. Ali ele fica mais 8 anos, então ele tem ali um período de total de 14 anos de prisão. Ele retorna a Angola, ele é libertado, enviado a Lisboa em regime de prisão domiciliar em 72, e só na independência, então em 75, ele retorna a Angola. Vale a pena depois conhecerem um pouco mais a biografia do Luandino Vieira. Bom, já falando aqui um pouco do texto teórico da professora da Rita Chaves, o que nós já deixamos indicado para leitura e estudo de vocês, ela vai dizer que a obra do Luandino foi escrita, então, já acabamos de ver, nos anos 60, fundamentalmente, e começa a ser escrito ali,
1960, que ela é tributária das décadas que antecederam, né? Ou seja, ele vem nesse décadas antecederam, décadas de 40, década de 50. Então, ele vem nessa linha de construção da literatura angolana, começada lá, né, anteriormente, pelo Agostinho Neto na década de 40, não é? Pelo Antônio Jacinto, Viriato da Cruz, né, por falar em poesia, mas ele nesse seu texto vale-se sem nostalgia da tradição, que revitaliza essa tradição da literatura, imprimindo à prosa de ficção o vigor que havia aberto caminho à poesia, acabamos de dizer. Então, o Luandino, ele traz para a literatura angolana o vigor da prosa, né, o vigor da poesia já estava bem instalado, ela traz, então, o vigor da prosa. Bom, a obra dele é extensa, então ele começa lá, na verdade, em 1957, né, escreveu o primeiro livro, A Cidade e a Infância, de contos, depois, 61, a novela A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, que inspirou o filme Sambizanga, 2 histórias de pequenos burgueses, alguns outros, né, alguns contos, até chegar em 63 com o Nosso Luanda. E aí segue, olha, a última produção dele, né, que temos notícia, de 2015, Papéis de Prisão. Ele começa a falar então também dessas suas experiências em prisão, né, o livro dos guerrilheiros, ele fez uma trilogia de Rios Velhos e Guerrilheiros, então deem uma boa olhada depois, uma boa conhecida, né, a obra do Luandino é das mais estudadas das literaturas africanas de língua portuguesa, então da literatura em língua portuguesa, vocês não terão dificuldade alguma, né, se tiverem interesse em conhecer um pouco mais de cada um desses livros e, inclusive, fazer a leitura, né? São obras que estão disponíveis, alguns gratuitamente, no site do Instituto Camões, que você já tem acesso. Vocês vão encontrar, por exemplo, A Cidade e a Infância, não é? A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, também estou deixando disponível para quem quiser ler. Então, assim, não é difícil termos acesso, seja de forma gratuita ou comprada, né, ou pago, da maioria da obra do Luandino Vieira. Bom, o Luandino Vieira, então, ele é vencedor de vários prêmios literários, né, seja em Angola, Portugal, ou em outras regiões, né. Ele também foi um dos primeiros a receber o prêmio João Dias na Casa dos Estudantes do Império, lá em 1962. Então, vejam que a história dele começa ali junto com a Casa dos Estudantes do Império, com a Sociedade Cultural de Angola. Já conhecemos, né, já falamos bastante desses espaços culturais, né, a Associação dos Naturais de Angola. Vejam que, olha, por isso que eu trago esse slide, né, não apenas para conhecerem, né, um pouco da trajetória premiada do Luandino Vieira, mas por isso. Vou destacar aqui, olha, que em 2006 ele foi indicado, melhor que indicado, ele foi contemplado com o Prêmio Camões, aquele que é o maior prêmio de literatura em língua portuguesa, e ele recusou o prêmio, né? Ele dizia que por razões pessoais, que já não se considerava um escritor ativo, não é, ou por questões políticas, mas foi o primeiro escritor a recusar o Prêmio Camões, né? Isso talvez tenha sido ainda mais simbologia do que, né, a aceitação. Algumas pessoas concordaram, outras discordaram, mas todos respeitaram a sua decisão, né? Bom, do livro que nós estamos falando, é o Luanda, né? Já falamos por que tem esses 2 U's aqui. Nunca falem Luanda, não é assim que se pronuncia, Luanda mesmo. Na verdade, esse U duplo aqui é uma homenagem, ali já linguística, né? Que, digamos assim, que o Luandino Vieira faz, porque a pronúncia ali dos angolanos que residem na região de Luanda tem uma pronúncia meio cantada, meio arrastada, né? Então, eu resido em Luanda, né? Então, se ouve muito um U alongado, é o único sentido desse U alongado na própria explicação do Luandino Vieira, não é? Então, não tem uma questão de Luanda, não, é Luanda mesmo, né? Então, é uma questão ali de homenagear o sotaque, digamos assim, né, dos luandenses, tá bom? Bom, esse é um livro chave na história do escritor, ou seja, um livro muito importante, por razões extraliterárias, porque ele escreveu o livro na prisão. Vocês vão depois estudar com esses recortes que eu fiz e
se aprofundar, né, no texto da Rita Chaves, mas o que é importante eu destacar para vocês agora é que seja na história da galinha e do ovo, né, ou seja nas outras duas histórias que tem o título Vavó Xixe e seu neto Zeca Santos, deliciosa história também, né, deliciosa em termos de escrita, mas lembre-se que essas histórias estão sempre tratando como pano de fundo a denúncia a questão colonial e a necessidade das lutas, necessidade de independência. Mas a narrativa do Luandino Vieira, em termos de linguagem, de estilo, é absolutamente encantadora, né? A história do ladrão e do papagaio, né? Aqui ele colocou também o título de história, outra história que se passa, né? Todas se passam no Museque do Sambizanga, né? O espaço é esse, e a nossa história da galinha e do ovo. Bom, o que tem nessas histórias que é peculiar, né, nessa atmosfera luandina, né, do Luandino Vieira? Nessas histórias, marcas da terra deixam de ser apenas conteúdo para impregnarem a estrutura de cada uma das narrativas. Já veremos isso na história da galinha e do ovo. O que significa deixar de ser conteúdo? Não é apenas tema, né? As marcas da terra fazem parte ali da estrutura mesmo, né? Seja da linguagem, da construção, do enredo, do tempo, né? Ali que a gente vai perceber, então, o que a Rita Chaves chama de impregnar a estrutura das narrativas com essas marcas da terra. A cidade legitima-se enquanto palco de aventuras que vão conduzir o fio da história de Angola. Significa que as narrativas do Luandino Vieira se passam sempre na cidade de Luanda, né? E na cidade de Luanda, e mais especificamente não na Baixa, não nos bairros ricos, mas o espaço focado é o espaço do Museque, né? O Luandino Vieira, ele cresceu ali às margens do Museque Sambizanga, né? Ele era filho de colonos, mas colonos que não tinham, né, o padrão de vida dos colonizadores enriquecidos, né? Ele tinha uma vida, obviamente, de homem branco, menino branco na colônia, família branca, mas ele vivia ali próximo e conviveu e cresceu junto com os meninos do Museque Sambizanga, né? Bom, o que nós podemos também tratar aqui nessa narrativa é que as personagens das 3 histórias de Luanda, do livro todo, né, de Luanda, afirmam-se seres impulsionadas para reagir ao roubo autorizado pela força de um direito ilegítimo. Enfim, são pessoas que lutam contra a injustiça, né, contra a injustiça de atitudes centradas apenas na hierarquia instituída, no colonialismo. São os pobres e marginalizados que respondem com situações que a Rita Chaves vai chamar de insólitas, né, ou melhor dizendo, né, fazer algumas peripécias, né, que é o recurso da peripécia, a arte da malandragem, no bom sentido da malandragem, para se virar e sobreviver ao mundo colonial. É isso que nas 3 histórias nós vemos, nós vamos ver as coisas acontecerem dessa forma, tá? Então, o que acontece, né? A Rita Chaves disse, para aquela comunidade de excluídos, e aí já vamos pensar na nossa história aqui da galinha e do ovo, adiante eu vou falar com vocês um pouco mais, como modo de conquistar uma ponta de humanidade contra a aridez do mundo que para eles parece reservado, né? Então parece que o único mundo reservado aos colonizados realmente é um mundo muito árido, né? E a lição que nos ensinam as mulheres e as crianças é a história da galinha e do ovo. Para quem já leu, já conhece a história, fica mais claro, né, esse entendimento. Eu até sugiro que vocês, se for possível, né, de acordo aí com a organização de estudo de vocês, leiam primeiro, né, interrompam aqui a aula, se for o caso, e leiam a história da galinha e do ovo antes até de continuar aqui a aula, né? Mas aí é uma decisão individual, né? Eu iria sugerir isso, né? Mas se quiserem ver toda a aula, porque nós vamos fazer uma análise do conto já, e depois fazer a leitura integral, fiquem à disposição. Mas eu acho mais produtivo que vocês primeiro tenham feito a leitura do texto, tá? Bom,
Nesta parte do texto, aqui na página 30, a Rita Chaves vai falar da questão do humor e da ironia como procedimentos narrativos do Luandino Vieira. E ela vai dizer aqui, né, que na história da Galinha e do Ovo e em outras narrativas Luandino, o humor é o procedimento adequado para a veiculação das verdades defendidas pelos textos. Que verdades? A verdade da crítica, né, a verdade da crítica anticolonial, a denúncia à opressão, né, a denúncia ao Estado fascista português, né, que oprimia não só os portugueses na metrópole, como também os colonizados, né, que estavam sob o jugo desse mesmo governo. Então, ela vai dizer que personagens e narrador parecem comungar da crença de que a ironia e a graça são armas válidas e eficientes para derrotar o monstro sagrado do poder que abusa e desconsidera outros valores. É a velha máxima, né, de que rindo se corrige os costumes, né? Então ela vai dizer que se os primeiros vencem através da trapaça, a autoridade que representa a força hierárquica, trapaça aqui entre aspas, né? A gente já viu anteriormente ela falar de uma malandragem saudável aqui no sentido de sobrevivência nesse mundo que não lhes dá nenhuma oportunidade real de atuação como cidadão, né? Ou cidadã. Não é isso? Então ela vai dizer que o segundo, o criador de linguagens, né, o escritor, né, opta por violar a autoridade da norma gramatical e balança as cordas da língua portuguesa. Né? Então também esse humor e a ironia servem para isso, né, para balançar as cordas da língua portuguesa. A literatura do Luandino Vieira, lá de 1960, né, ela veio fazer uma ruptura muito grande em relação, por exemplo, à escrita portuguesa, né, que estava muito enraizada ainda naquilo que se construía de literatura em Angola. Né? Nós não estamos tratando aqui de escritores como Castro, Soromenho, não é? outros romancistas que também já estavam escrevendo, né, o próprio Antônio de Assis Júnior, que escreveu lá O Segredo da Morta, nós, no começo do século, nós estamos falando aqui de uma escrita muito nova. Essa violação aqui da autoridade da norma gramatical, o Luandino Vieira agradece muito as leituras que ele fez, né, que foi um deslumbramento, nas palavras dele, da obra do brasileiro Guimarães Rosa. Então, o Guimarães Rosa ele teve bastante influência, né, no sentido de libertar a língua portuguesa para que o Luandino Vieira criasse a sua literatura. Não confundam essa influência com cópia ou com uma influência direta. Né? O Luandino Vieira se sentiu autorizado, nas palavras dele próprio, a usar a língua portuguesa da forma como ele achava que tinha que ser. Né? E aí, por isso que ele cria o que nós vamos verificar daqui em diante. Esse parêntese que eu queria fazer em relação à comparação do Luandino Vieira com Guimarães Rosa. Depois do Luandino Vieira, com esse percurso com Guimarães Rosa, lá em Moçambique, o Mia Couto também se sentiu autorizado, digamos assim, não é, pelo brasileiro a se libertar e a libertar a língua portuguesa. Inclusive o Mia Couto diz que ele primeiro leu o Luandino, né, e a partir do Luandino ele chegou ao Guimarães Rosa. Então são digamos assim, né, a trindade da literatura libertadora da linguagem em língua portuguesa. José Guimarães Rosa, né? Desculpe, João Guimarães Rosa, José Luandino Vieira e o Mia Couto. Tá bom? Bom, por falar em linguagem, oralidade e transgressão, a Rita Chaves diz que o Luandino sabe combinar os fenômenos observados no uso da língua pelos falantes angolanos com procedimentos orientados pela concepção de linguagem literária. É aqui que vocês vão perceber que não tem nada a ver dizer que o Luandino e Guimarães Rosa escrevem do mesmo jeito. Não seria possível, né? O Luandino Vieira, ele cria neologismos, sim, mas, por exemplo, né, que é algo que o Guimarães também faz ali na sua literatura, na sua história, inclusive o termo história, o Guimarães Rosa usava, não é? Sagarana é um livro de histórias do Guimarães Rosa. É muito salutar, muito importante fazer essa comparação entre o Luandino Vieira e o Guimarães Rosa. Já
muitos já fizeram, mas é sempre importante ter em mente isso, né? Essa comunhão literária, né? De saberes literários entre o brasileiro, né? Entre Guimarães Rosa, Luandino Vieira e Mia Couto, ela precisa ser comparada com base na diferença, né? E não apenas na semelhança entre eles. Já dicas aí para futuros estudos e pesquisas de vocês. Mas então, por quê? Porque o que o Luandino está trazendo são fenômenos da fala angolana, não é da fala do sertão brasileiro e nem da fala moçambicana. Tá? É nesse sentido que a gente pensa. O escritor não hesita em apanhar carona nas mudanças promovidas pelos usuários da língua. Então, ele apanha carona aqui, entre aspas, em que sentido? A língua, né, a língua portuguesa, ela se altera em todos os espaços, né, que ela ocupa. Português de Portugal é e dentro de Portugal tem várias, vocês já sabem, né, a questão linguística, as variantes linguísticas locais e também as variantes linguísticas do português em cada um dos países, em cada região dos países ex-colonizados. Então, e a língua, ela é dinâmica, né, já aprendemos isso há muito tempo, a língua, ela se altera, né, naturalmente, né, ninguém prende a língua, qualquer língua que seja, né, com o tempo ela vai sofrendo alterações, senão estaríamos ainda hoje falando usando o mesmo vocabulário, né, ou a mesma prosódia do século XVIII, XIX no Brasil, e sabemos que isso não é verdade. E o que o Luandino Vieira faz, então, ele observa as mudanças linguísticas ocorridas, e isso é que ele vai trazer para a sua literatura. Né? Além de criar, né, outros elementos, como neologismos, como como forma, né, de homenagear ou de homenagear as línguas nativas africanas, angolanas, e de transgredir a língua portuguesa. Mas, sobretudo, ele está observando as mudanças naturais que ocorrem na língua. Né? Então, nós vamos já chegar nesse ponto. Eu deixei algumas partes aqui também grifadas, né? Porque só para vocês compreenderem que o que acontece, como mudam as línguas, né, no espaço colonizado. Não é da mesma forma que a língua vai alterar, por exemplo, em Portugal, né, se alterava em Portugal. A língua ela é dinâmica, ela está em alteração em qualquer espaço. Mas no espaço colonizado, o que acontecia com o português é que o esforço do colonizado para falar uma língua que não conhecia, né, e que não lhe dava oportunidade a conhecer, lembra da questão do assimilado, não tinha de fato, né, um sistema educacional para todos, né? Então isso gerou um curioso processo de contaminação, através do qual são transferidos para a segunda língua, o português, certos mecanismos que regem a gramática da língua materna. Então, né, seja o quimbundo ou qualquer outra língua materna dos angolanos, aquilo que se tem como gramática dessas línguas acaba se misturando à gramática do português, não é? Então, vamos ver já alguns exemplos na história da galinha e do ovo, que vocês também vão verificar. Lá tem um glossário, no final do texto que eu deixei disponível para vocês, dessa história da galinha e do ovo, tem um glossário de termos em quimbundo, que aparecem não só na história da galinha e do ovo, é um glossário geral do livro, né? Então, há palavras ali que estão, na verdade, aparecendo nas outras duas histórias, mas não deixem de conferir o glossário, para vocês entenderem ali a construção de certos verbos, né, e certos adjetivos que lembram o português, né, mas a gente percebe ali que tem uma junção, ou um prefixo ou um sufixo português, mas de palavras que não seriam do português. É nesse sentido que se dá essa transferência de certos mecanismos que regem a gramática da língua materna. Né? É um trabalho de linguística que tem sido muito, muito estudado, muito bem feito, né, que ainda será, digamos assim, né, os nossos colegas linguistas ainda tem muito caminho pela frente, né, para estudar esse fenômeno que é riquíssimo, de construção da língua portuguesa nesses países africanos. Vamos, então, dar início aqui à análise da história da galinha e do ovo. Aqui eu vou trazer uma proposta para vocês já fazemos uma análise mesmo, um plano de estudo desse conto, dessa história, né?
Qual a diferença de conto e de história? É isso que não é uma questão só de ser mais extenso, né? A história aqui da galinha e do ovo, a história como a gente vê lá no Guimarães Rosa, no Sagarana, não é? Essa história é como se fosse um caos contado. Nós ouvimos essa história não como com os elementos do conto literário, que nós sabemos que ali o conto, na sua essência, ele é fruto integral da imaginação do escritor. Obviamente, as histórias também é ficção, mas aqui nós temos como pano de fundo um outro gênero, que é o gênero o caso, né? É como se estivéssemos ouvindo uma avó, um avô, alguém contar uma história, né? Ou sertanejo, ou, né? Alguém está contando uma história. Por isso que é a história, né? Não é simplesmente um conto. Muitos chamam de conto, né? Pelo estilo conciso, pela unidade narrativa única, né, que essa é uma das características lá da teoria do conto, mas é preciso entender por que ele insiste em chamar de história, com E, né? Hoje, né, a língua portuguesa já vai se alterando, como falamos, e hoje nós falamos que nós contamos histórias, com H, né? Não tem mais a diferença de história e de história, com H maiúsculo, como aprendemos na escola, mas aqui ele ainda grafa como história, né? Assim como o Guimarães Rosa, era a década de 60, né? Essa história, então, nós temos que pensar como alguém que está nos contando alguma coisa, né? É um caso narrado, né? Vamos pensar assim para facilitar nosso entendimento. Então, já falamos que foi escrito quando ele estava preso, em 63, né? Porque ele foi preso em 61, né? E ficou de 61 a 64 presos em Luanda mesmo, no pavilhão da PIDE, né, da polícia, e depois é que ele foi para o Tarrafal, em Cabo Verde, tá? Bom, vamos já então começar sem mais perda de tempo aqui, né? Eu quero que vocês aproveitem agora e já usem isso depois quando precisarem apresentarem esse conto para os seus alunos. Aqui você já tem elementos para um plano de aula nesse sentido, tá? Primeiro vamos falar dos elementos narrativos. Primeiro, o enredo, né? O que se trata essa história da galinha e do ovo? É uma maca, né, em Quimbundo significa confusão. Né? Então é uma confusão, uma maca entre duas vizinhas por causa de um ovo. Né? Quem já leu o conto já sabe, né? Eu vou dar algumas dicas aqui, né? Na verdade vamos ter que analisar tudo, né? Por isso que eu disse ali anteriormente, interrompam a aula, leiam a história e depois volte, né? Mas se preferirem, né, vamos seguir aqui. Bom, o narrador é um narrador onisciente, né? Como a gente diz na teoria do conto, sim, mas só que ele é um griot também. Por isso a questão da história. É alguém que parece que está contando para nós ou para alguém uma história. Né? A narrativa recupera na forma da escrita o cenário do contador tradicional, griot, como se o leitor, né, nós fazemos o papel do ouvinte, estivéssemos, né, e se o leitor estivesse presente com esse contador, né, que é o narrador, à volta de uma fogueira, né, esse é o exemplo, assim, eu fiz um resumo aqui, bem rápido, né, mas é isso, a gente tem que ler ouvindo essa história, né. Então, por exemplo, e como isso aparece, então, na estrutura, na forma dessa narrativa, vamos falar narrativa, né, fórmulas de iniciação e de encerramento, né, e aí vocês já podem ir ao texto e verificando essas marcas, né? Marcas da oratura, marcas da oralidade, que aparece numa contação de história ao modo tradicional. Iniciação, né? Por exemplo, começa lá o conto, na página 107, onde inicia o conto, nessa nossa edição, diz assim, a história da galinha e do ovo. Estes casos passaram no Seque-Sambizanga, nesta nossa terra de Luanda. Tá? Na verdade, a iniciação aqui, ela está até na epígrafe do livro. Vocês vão ter mais adiante,
né? A gente vai chegar lá, só para não pular aqui o slide, mas a epígrafe do livro do Luanda, né? Antes de iniciar as 3 histórias, também tem uma iniciação, né? Como se ele fosse contar os 3 casos, as 3 histórias. Então, aqui, primeiro, ele vai dizer onde se passa essa história. É uma história, vou pôr uma história, né? É assim, vou falar uma história, que é a história da galinha do ovo, ponto. Né? Onde se passou, no Moceque Sambizanga, onde? Nessa nossa terra de Luanda. Nessa nossa terra de Luanda, o narrador aqui, ele indica que ele está falando para os seus, né? Para os angolanos. Então, ele está contando, na verdade, para os angolanos, né? Ou para os luandenses, melhor dizendo, nessa nossa terra de Luanda. Então, é a vizinhança que está ali ouvindo aquela história. Percebam né? Parece que é alguma coisa que teria em qualquer conto, sim, mas aqui tem esse sentido de localização. Então, nós já falamos que o leitor, ele é como se fosse um ouvinte, e como numa contação, ele precisa ter um posicionamento, né? O leitor, o ouvinte, ele tem que ter um posicionamento, e no final ele pode ter a sua opinião, né? Ele vai dizendo se ele acredita ou não, se aquilo estava certo ou não. Nós interagimos, querendo ou não, nós interagimos, né, com a leitura. Vocês vão perceber isso durante a leitura desse conto. Mas o contador reitera que tudo que se passou conforme o narrado, né? Palavra do griot. Essa é uma marca também, né, da contação. O griot diz que ele quer contar assim, olha, para mim isso é verdade, para mim isso aconteceu. Ou só sei que foi assim, não é assim que a gente fala quando se conta um caso, né? Aí no encerramento, assim encerra o conto, né? Da galinha e do ovo. Minha história, lembra que ele falou aqui, olha, a história da galinha e do ovo, ponto. Aí aqui ele já falou, a minha história, a história que eu contei, que eu coloquei, né? Minha história, ponto. Se é bonita, se é feia, vocês é que sabem. Eu só juro, não falei mentira, e estes casos passaram nesta nossa terra de Luanda. Percebe? A forma aqui de abertura e encerramento da história vai nos remetendo a essa, né, a essa proximidade com o narrador de uma narrativa oral, né? Então vamos lá. A Inocência Mata vai dizer que o Luandino Vieira, a narrativa do Luandino Vieira não se liberta da factualidade, não se liberta dos fatos históricos que ele estava vivendo, políticos, né? Início da luta anticolonial, ele estava preso, a luta anticolonial tinha estourado, né, em 1961, então estava tudo muito quente, né? 61 quente, né? Como diria lá o narrador do Boaventura Cardoso. Então, essa ordem histórica se choca com a ordem literária. Então, embora seja absolutamente bem realizada literariamente, né, a história da galinha do ovo e as outras histórias do Luanda, o que é importante aqui é compreender como o Luandino Vieira está usando isso para fazer a sua crítica, a sua denúncia, né, mesmo de dentro da prisão. E ela vai dizer, na tentativa de se ilibar da responsabilidade diegética, né, o que é se ilibar da responsabilidade diegética? Né? Na verdade, é contornar ali aquele discurso, né, que se for, ele já estava preso, né, e se ele começa a deixar muito óbvio para as autoridades o que ele está escrevendo, certamente não deixariam, e tentaram não deixar, né, a lenda, né, que esse livro, na verdade, o Luanda, ele teve que sair, os livros do Luandino escritos na prisão, eles tiveram que ser meio que contrabandeado, né, por pessoas que o ajudaram a tirar da prisão, a tirar o livro da prisão, né, porque senão as autoridades não permitiriam, né, às vezes eles liam, a gente sabe como a censura nesses períodos funciona, eles liam o texto. Mas quando uma autoridade lia, né, a história da galinha e do ovo, muitas vezes não compreendia, só viam a graça da história, né, que é justa porque o Luandino Vieira tentava, né, ludibriar por este procedimento retórico, pela ironia, a crítica censória aqui, ó, tá? Então ele sabia que o texto dele ia ser lido, né, tanto, né, ali pelas autoridades próximas, quanto depois da publicação, e a depender, né, do entendimento dessas autoridades, a sua punição
política poderia ser ainda mais forte. Então ele tentava ludibriar, né? Mas para bons entendedores bastavam aquela forma irônica, né, que ele escrevia. Por isso que ele fala que, olha, esses casos passar no Musec Sambizanga, então assim, não sou eu que estou criando, só estou narrando aquilo que realmente aconteceu, né? E aí ele começa a narrar a história. Bom, aqui, continuando, eu destaquei aqui alguns trechos que vocês não podem deixar de estudar no texto da Inocência Mata. Todo o texto deve ser estudado, mas foquem em algumas partes, né, essenciais desse texto, que ela vai dizer aqui que a prática narrativa do Luandino Vieira, que é a história, né, já explicamos agora há pouco, é uma forma que recupera a tradição oral e transfere a escrita, né? E transfere a tradição oral escrita, né? Foi isso que eu tentei explicar agora há pouco para vocês, estabelecendo-se assim os paralelos ouvinte-leitor, contador de história e escritor. Então, a Inocência está falando de forma um pouco mais precisa, muito mais precisa, aquilo que eu já adiantei para vocês ali atrás, tá? São estratégias reinventadas a partir daquelas que são atualizadas nos rituais de contação. Então, a Inocência Mata aqui nesse texto, ela está falando por que os textos do Luandino são fábulas angolanas. Inclusive, na primeira edição, o próprio Luandino deu o subtítulo de Luanda, Fábulas Angolanas. Tá? Então, é importante ler isso aqui, olha, o texto da Inocência Mata é rico em informações sobre a forma, né, desse gênero que o Luandino Vieira inventou em Angola, não é? E nos brindou com essas narrativas excelentes. Bom, continuando, então nós estamos aqui, eu sei que eu fiz uma longa pausa aqui, mas nós estamos falando dos elementos narrativos. Falamos do enredo, que é a confusão, e falamos do narrador onisciente, aproveitamos, já falamos, né, o porquê que nós, leitores, somos ouvintes, né, porquê que é uma fábula aqui com a Inocência Mata, tá vendo? Agora o item C, os tempos da narrativa. Os tempos da narrativa, lembram lá da teoria literária, a gente tem que analisar, né, o tempo narrado. O tempo em que se passa a história, o tempo histórico, é o início dos anos 60, né? É o início das lutas anticoloniais. Esse é o tempo que a narrativa vai apresentar para a gente. E o tempo da narrativa, né? O tempo em que ocorre o narrado, né? A história se passa em uma tarde, é o seu tempo. Assim, é para a gente ensinar para os nossos alunos, né? Levar para os nossos alunos como se analisa ali um tempo literário, né? O tempo narrativo. Então, começa às 4 da tarde, ele mesmo diz, foi na hora das 4 horas, na página 107, e lá no final, na página 131, ele diz, como 5:30 já eram, e o céu azul não tinha nenhuma nuvem daquele lado sobre o mar, ou seja, nós temos como localizar aqui o tempo em que se passa. No final da tarde, né, que as vizinhas começaram ali aquela confusão por causa do ovo. O espaço, então, é Luanda e Musec Sambizanga, já ficou claro, né? Aqui, olha, que eu ia trazer aquela que eu falei para vocês agora há pouco, na epígrafe do livro, não do conto, ele coloca uma epígrafe do livro em quimbundo, né? O Luandino Vieira ele não tem a tradução nós buscamos lá no glossário, tá? A tradução, então, que buscamos lá no glossário, né, diz mais ou menos assim, vamos aqui, olha, a parte em quimbundo, né, não vou ler, né, mas aqui a parte de um conto popular, ele coloca assim, Luandino Vieira, né, de um conto popular. Na nossa terra de Luanda passam-se coisas vergonhosas ou coisas que envergonham. Então, eles, né, aí é a ambiguidade, né, para fugir ali do censor, né, da censura. Mas que coisas que envergonham? Né? Brigar por causa de um ovo, por exemplo, né? Roubar um pato lá na história do ladrão e do papagaio, né? Mas essas coisas que envergonham tem muito mais. As coisas que envergonham aqui, na verdade, é a questão colonial, né? Nós vamos falar disso depois. No início então, na epígrafe do livro já tem o espaço na nossa terra de Luanda, já está dizendo onde é que está falando, não está falando de Benguela, que é outra região de Angola, não está falando de nenhuma outra parte de Angola ou de outros países africanos, está falando de Luanda, né? No início do conto, ele diz assim, a história da galinha e do ovo, né, já falamos, de novo, ele fala, passa no Musec Sambizanga, nesta nossa terra de Luanda. O nossa terra de Luanda é repetido tanto na epígrafe do livro,
como no início do conto. Por que será? A terra é nossa, nossa terra de Luanda. Nossa quem? Nós, dos angolanos, dos africanos, né? Ou daqueles que têm Angola e Luanda no coração, mesmo não tendo nascido ali, como é o caso do Luandino Vieira, né? Que adotou Angola e adotou Luanda como a sua terra do coração, né? Sua terra de alma, né? Então, os personagens, continuando aqui, estou fazendo com vocês aqui né, uma análise do conto, né? Quem são os personagens? O primeiro personagem que eu gosto de colocar nesse conto é a galinha, né? A galinha Kabiri é ótima, né? Ela fica ali só na sombra, como quem não quer nada, mas ela é que começou toda a confusão, e ela, inclusive, tem uma fala, né, aqui no conto, na história, né, na narrativa. As vizinhas, a Nhazefa e Nhabina, né? Essa forma de falar NGA, Nha, né? É daí que no Brasil, né, se falava Nha, Sinhá, né? Era Nha, né? A gente, né, a nossa literatura, a Nha Benta, né? Só que aqui nós colocamos NHA, né? Mas isso vem do quimbundo, né? E por que nós, na verdade, aportuguesamos, né, essa senhora, Nha, que é senhora, em quimbundo, né, Nha, Ngá, né, Ngá, é que nós já falamos Nha, né, Ngá, Vima, Ngá, Bina. Os monandengues, outra palavra em quimbundo, monandengues ou monas, são as crianças, Beto, que é o filho da Nhazefa, e o amigo dele, o Chico. Tá? Então, esses são os centrais. Aí depois tem um rol imenso de personagens, né? Que eu vou falar rapidamente cada um deles, já estamos analisando o conto, tá? Então, os secundários. Bom, a história é a seguinte, então a galinha botou o ovo, né, no quintal da Bina, né, da Nhabina, mas a dona da galinha mesma era o Zefa, era a Nhazefa, né? E aí toda a discussão é saber de quem é o ovo, então. O ovo é da dona da galinha ou o ovo é de quem da Nhabina, já que ela botou o ovo, a galinha botou o ovo no quintal dela, né? E a Nhabina estava grávida, com vontade de comer um ovo, né? E aí, malandramente, ela dava milho para a galinha para que ela ficasse o tempo todo no seu quintal até ela botar um ovo. Essa é a questão dali da sobrevivência, né, que a Rita Chaves tinha falado agora há pouco, da malandragem para sobreviver nesses tempos duros, né, inclusive o marido da Nhabina, que estava grávida, e o marido estava preso, né, ou seja, o marido também estava envolvido ali nas lutas de libertação, o Luandino Vieira estava preso, então ele fala, a história, né, o enredo diz que o marido da Bina, grávida, e ela com muitas dificuldades, né, para se alimentar, né, ela, então, faz essa jogada aí com a galinha, né. Então, a vovó Babeca, vovó, né, ou vavó Babeca, vovó Bebeca, é a mais velha. Então, ela é logo a primeira a ser chamada para dizer quem é que tinha razão, quem era o dono, quem era a dona, né, qual das duas mulheres seria, então, a dona do ovo, né. A velha, né, cuja sabedoria é exemplificada pelo uso de provérbios, aforismos, né, as máximas, sentenças. Então, aqui, olha, vamos já caracterizar a vovó Bebeca, né? A vovó Bebeca, ela fala por provérbios, né, por meio de provérbios, ela fala, a cabeça fala, o coração ouve, né? Tá falando com as vizinhas que estavam lá em disputa, pedindo calma, né? A cabeça fala, o coração ouve, são provérbios, né? A cobra enrolou no moringue, né? Aí lá na página 113, né? Eu acho ótima essa frase. Minhas amigas, diz a vovó, a cobra enrolou no moringue. Se pega o moringue, cobra morde. Se mata a cobra, o moringue parte, né? Então, vai quebrar o moringue ou vai matar a cobra? Não, é a história da galinha do ovo, né? Não, ou seja, para dizer o que está no impasse, né? Chegou numa situação sem solução, ela não sabe o que fazer. Tá? Então, o que a vovó faz, né? Ela, no seu entendimento, ela acha, né? Nós vamos dizer que ela não estava completamente correta, mas ela acha que a sabedoria sozinha é insuficiente para pôr fim à maca, então ela coordena a vovó uma espécie de julgamento do caso e chama alguns juízes, entre aspas, que vão se mostrar inescrupulosos, né? Então, quando a vovó ela começa a, né, democraticamente querer
a opinião de outras pessoas, de outros vizinhos, ela vai ter uma surpresa muito desagradável. Ela e as mulheres também, né? Quem são? Então, são esses personagens. Aí eu já adianto para vocês. Esses personagens, eles são os personagens tipo, né, dessa comunidade, que participavam dessa comunidade, né, vamos ver os tipos hierárquicos, né, tem o Sosé branco, primeiro a ser chamado, né, ele é um comerciante, é o dono né, o dono ali do mercantil, né, o dono ali da quitanda, né, do local onde se vendia comida ali para o Mussec, né, foi o primeiro a ser chamado apenas por ser branco, né, já começa aqui uma crítica, né, mesmo a vovó, que é mais velha, que na tradição africana, ela é que tem o respeito e a autoridade, ela já chama um branco para dar a sua opinião. Diz que Inhabina não... Aí o que ele fala, seu Zé Branco? Diz que Inhabina não pagou o milho que comprou, por isso o ovo era dele. E aqui já começa, né? Lá na página 115, ouve lá, falou em Inhabina, né? Então, as pessoas que são chamadas, supostamente para ajudar a decidir qual das mulheres vai ficar com o ovo, na verdade tentam elas próprias ficarem com o ovo, né? Tem uma mensagem no final que a gente vai entender isso tudo. O azulinho é um estudante africano, que é o segundo que aparece ali na confusão, né? E também ele é chamado, ele tem 16 anos, mas como ele é um estudante lá junto com os padres, né, no seminário, ele é bem ocidentalizado, tem um discurso retórico que reproduz o conhecimento da escola, da igreja, mas ele é totalmente alienado sobre o funcionamento real do Mussec, né? Ele frequenta o Mussec, né, ele é um africano negro, né? E ele está ali com um certo ar de superioridade em relação aos demais, né? Só que ele julga baseado em valores cristãos, né? Uma retórica muito mal construída, reproduzindo, né, de certa forma, sem muito entendimento, o que ele estava aprendendo, né, lá no seu seminário. Mas, no fim, ele tenta dar um golpe nas mulheres e levar o ovo. Ou seja, ele julga baseado em valores cristãos, mas ele mesmo não aplica esses valores, né? Ele também tenta levar o ovo. Então, tentem já entender por que o Luandino Vieira construiu esses personagens. O Seu Vitalino, né? O Sosé Vitalino, também é outro, né? Português, né? Era o dono das cubatas. As cubatas são as casinhas ali, né, dos Musseques, as casas bem mal ajambradas, né, mas ainda pagavam aluguel, né, as pessoas, né, os mussequeiros, né, eles ainda nem tinham a propriedade da própria casa em que eles viviam ali na periferia, né? Então tinham que pagar aluguel para o português. Ele vinha receber o aluguel, estava chegando ali para receber o aluguel. Além de receber o aluguel, ele tentava assediar uma mulher muito bonita que tinha, né, no Mussec, que é Nha Emília, só que ela é uma mulher casada, né? E o marido também estava preso, né? Também muitos homens dos Mussecs envolvidos ali nas lutas, né, na Revolução, estavam na cadeia. E ele tenta, então, assediar essa mulher casada, ela foge o tempo todo desse assédio, né? Ele diz que a galinha botou ovo na sua propriedade, por isso o ovo era dele. Tudo resumido aqui, né? Vocês vão ler o conto direitinho. A história, né? A narrativa. O Solemos, esse aqui é o L maiúsculo aqui que falhou, mas o Solemos é outro homem do Mussec, esse mora no Mussec mesmo, né? Percebe-se que ele era um assimilado, né? Ou alguém que é um negro ou um mestiço assimilado e que mora. Ele é ex-funcionário de cartório, manco e bêbado, né? O marido de uma prostituta, então ele já não traz o sustento da casa, a mulher precisa se prostituir. E ele vai julgar o caso ali da galinha e do ovo, né? Entre as vizinhas, baseado na burocracia. Uma das partes mais hilárias. Por que a Rita Chaves apontou lá a questão do humor e da ironia? As falas são muito divertidas, né? De tão como a gente diria, né? Estapafúrdias, né? As construções. A gente lembra muito aqui o Dias Gomes, né? O brasileiro, né? O dramaturgo Dias Gomes. O dramaturgo Dias Gomes, né, com o personagem
do bem-amado Odorico Paraguaçu, que supostamente estava usando uma retórica super elaborada, mas totalmente sem sentido, né? Então, na fala do seu Lemos, primeiro que tem essa parte dele achar que dominava um palavreado jurídico, né? Mas ele era ex-funcionário de cartório, então era tudo meio, né, um entendimento muito superficial das leis, mas o mais importante é ele tentar resolver uma querela ali, uma disputa simples entre duas vizinhas, como se estivesse num processo diante de um tribunal, de um juiz, né, com toda a retórica judiciária. Então, também não funciona, e no fim também ele tenta roubar o ovo das vizinhas, né? E, por fim, para coroar toda essa confusão, toda a situação de quem não ajudou nada, chegam os policiais, porque a confusão estava muito grande, a polícia percebeu e já chega, né, com aquela sutileza peculiar, né, de muitos policiais, para não dizermos que são todos, mas de muitos policiais, e já chegam humilhando as mulheres e tentam levar a galinha, certo? Então, eu fiz aqui um resumo desse plano de enredo para vocês entenderem. E depois eu espero que vocês peguem esse material, né? Esse aqui eu estou compartilhando com vocês um plano de aula que eu faço em geral e apresento para os meus alunos quando a gente trabalha esse conto. Então, espero que aproveitem depois, né? É claro, vocês podem melhorar bastante e usar também para nas suas aulas sobre não apenas esse conto, né, mas sobre esse conto. Eu vou falando conto, pessoal, mas vocês sabem, conto barra história, né? Nosso vício de linguagem literária, né? Mas isso, né? Procurem sempre falar dessa história, dessa narrativa, né? Para fugir daquilo que o Luandino mesmo tentou diferenciar. Bom, a introdução, né? Como é que a gente analisa, então, né? Uma recordação rápida aqui de teoria literária, né? Como se analisa um conto, um romance, uma narrativa, né? Tem a introdução, tem a complicação, tem o clímax, o momento, o ápice e o desfecho, né? Nessa história da galinha e do ovo, eu identifico não, está bem óbvio, né? É que, na verdade, a gente tem que ler com tranquilidade e fazendo essa análise. A introdução, que é a apresentação da história, está até a página 110, né? O Luandino é muito bem construído. Eu trago isso aqui para mostrar que não é só uma literatura engajada, sem conteúdo literário, de modo algum. É absolutamente bem desenhado, bem construído literariamente, né, toda a narrativa, não só do Luandino Vieira, né, mas desse período como um todo. Onde começa a se complicar é o desenvolvimento dos conflitos, não é isso? O desenvolvimento dos conflitos, depois da introdução, página 110, quando as mulheres começam a brigar, passou a luta de arranhar, segurar os cabelos, né, até a chegada da polícia. Então, toda a complicação é o desenvolvimento da história, na verdade, né. Tem um momento de clímax, né, ponto máximo, que é justamente a chegada da polícia, e vai até a página 131, primeiro parágrafo, quando eu não estou contando a história, porque eu espero que tenham lido ou que façam a leitura, né. Estou dando elementos aqui para que vocês já leiam, né, e analisem, ou leiam antes e venham fazer análise aqui com essa aula, tá? Então, tem a chegada da polícia, né, e o primeiro parágrafo lá da página 131 é que termina esse clímax, né, quando a galinha desafia ali todo mundo, né, e sai voando, né? Já dei um spoiler aí para vocês, né? Bom, e tem o desfecho, aqui ainda é o clímax, né, onde se dá um momento de maior tensão na narrativa. E aí tem o desfecho, que é a conclusão, e então sucedeu, olha lá, espetou com força, saiu voando e vai até o fim. Usem esse slide aqui para identificar depois na história da galinha e do ovo esses momentos. Bom, também ainda dentro da análise literária dessa narrativa, o uso de provérbios, onde vemos as marcas da oralidade nessa escrita, né? O uso de provérbios, já falamos lá da vovó, né? A vovó Bebeca, a cabeça fala, o coração ouve, a cobra enrolou no moringue, mas também tem alguns neologismos, falei com vocês lá, o atobando, o atobar, fazer pouco, troçar, ridicularizar, é uma verbalização de uma palavra em quimbundo, né? Essa finalização aqui em NDO é típica da língua portuguesa, né? Não é do quimbundo, mas quando se pega uma palavra que significa
ridicularizar, troçar e transforma em verbo, é isso que a gente pode chamar de um neologismo, né, que a Rita Chaves vai falar lá, que são as junções lexicais, né, lexicais, sintáticas, não é? Então, ó, berrida, né? Berrida aqui não é bem um neologismo, né? Porque o neologismo é o verbo, né? Berrida é corrida, né? Correr com alguém, expulsar, né? Então, é berridar, é o verbo. Então, eu só trouxe alguns poucos exemplos aqui, mas essa narrativa está repleta disso, né? Não somente essas, vimos já no Boaventura Cardoso a mesma coisa, não é? Na literatura que preza pela oralidade na escrita, como vimos, né, no Boaventura Cardoso, mesmo na poesia do Antônio Jacinto, do Viriato da Cruz, elas tentam fazer essa junção, né? A língua portuguesa nos serve, mas nós fazemos uso dela também, né? Para, inclusive, criar uma gramática que explique, né, aquilo que queremos dizer. Né? Então, ó, cada vez é uma forma de dizer, né? A cada vez, né? Vavó, Sopetela que percebe bem, ele me ensinou, apóstrofe, né? Apóstrofe me ensinou. Cada vez, vavó. Cada vez aqui, na verdade, tem um significado diferente, não é? Para nós seria a cada vez, mas cada vez aqui, assim, como é que a gente pode entender isso aqui? Cada vez, vavó, né? Tudo bem, vavó, algo nesse sentido, né? Na leitura fica, isso que é interessante, na leitura, né, do contexto aqui do período todo, faz sentido esse cada vez, né, que é uma forma de falar angolana, né, cada vez, né, aqui eu estou falando do Ceará, né, eu sei que tem pessoal da Bahia que tem também o seu regionalismo linguístico, né, mas nós temos, né, nós que convivemos aqui, né, no Ceará, os cearenses, pelo menos né, que eu percebo na região de Fortaleza, na região da metropolitana, nós não podemos nunca falar de modo generalizado, né, mas, por exemplo, usar uma expressão que, né, é válida, assim como cada vez aqui, né, é dizer assim, pronto, né, que é muito pronto. Né? Ele poderia estar dizendo, pronto, vavó, Sopetelo é que percebe bem, né? Ele me ensinou. Perceber aqui é entender, tá? Também o verbo perceber aqui nesse sentido é entender. Tá? Sopetelo era o avô Petelo, né? O mais velho que ensinou os meninos a imitar a galinha, aí só lendo a história para entender o que ele está dizendo aqui. Eu só estou destacando a parte gramatical. Então, cada vez, vavó, né? Me ensinou. Aqui, olha, me dá embora 5 tostões, né? Isso aqui é marca da oralidade, nós vamos embora, simbora, bora lá, né? A gente também ultimamente tem falado bora lá, né? Quando for trazer isso para a escrita, ninguém está inventando nada, percebem? Os escritores certamente já trazem esse bora lá, né, para a escrita contemporânea brasileira, porque isso está na fala cotidiana. Né? Não é um neologismo inventado do nada, é pegar carona, como disse a Rita Chaves, tá? 5 tostões, vavô. Vavô, ele está pedindo dinheiro para um velho, um dos velhos que chegou lá, né? 5 tostões, vavô Uno, para que querra, eu já peguei lá para eu mesma não me esquecer, né? Tá lá, mas está no glossário no final do texto de vocês, é o mimo feito de farinha de mandioca, açúcar e amendoim, um doce, né? A criança pediu um dinheirinho para comprar um doce, né? É uma palavra em quimbundo, né? Então aqui não é neologismo, não é nada, é uma palavra em quimbundo. É assim que a língua portuguesa vai sendo construída na literatura do Luandino Vieira. E, para coroar, né, aqui as falas totalmente em quimbundo, não tem tradução, eu busquei depois, né, a tradução está lá no glossário, né, a galinha vai cacarejando, aqui são onomatopeias, né, cacacacacacacela, né, que é cacarejar, não é? É uma onomatopeia ali do cacarejar da galinha, só que está cacarejando em quimbundo. Até a galinha fala quimbundo, né? É isso que é né? Ngala, cacaquela, né? Estava só cacarejar. Então tem toda uma questão muito legal aqui de onomatopeia em quimbundo. O Luandino Vieira traz lá na página 109, né? E continua, a galinha
fala assim, vovó, e os meninos traduzindo, né, a fala da galinha, né, fala em quimbundo, né, como se ela dizia, eu estava lá, né, a galinha é meio, assim, não tem nada a ver com isso, né, estava na casa da senhora Zefa, estou só a cacarejar, cacarejar, tá vendo, cacacacaquela, né, muito, essa construção aqui da linguagem, entre aspas, da galinha em quimbundo, por isso era uma personagem importante, né? É muito interessante. Então ela estava na casa da Dona Zefa, como quem não quer nada, aí ela foi na casa da senhora Bina, e logo começou a garra-garra, né? Aí ela fala, eu não sei por que essa confusão toda, como se ela não tivesse, né? Eu estava aqui, fui lá comer o milho, e eu não entendi por que essa confusão. Isso na palavra do narrador, né? E na tradução dos meninos, né? Espero que já tenham percebido que é um conto delicioso de se ler. Só que no pano de fundo não tem nada de delicioso, né? A outra coisa importante que o Luandino traz nesse conto, a sabedoria dos monandengues, né, das crianças, a relação dos mais velhos e mais novos. Ele já falou, eles aprenderam ali uma estratégia, né, com o avô Petelo, né, que ensinou um truque ali que vai salvar no final a galinha, tá? Dos policiais que queriam levar a galinha para fazer um churrasco, né? Os policiais não queriam só o ovo, queriam o ovo e a galinha, né? Bom, e aqui só para finalizar, duas imagens importantes para analisar, né, dessa história. A primeira no início, leiam e releiam quantas vezes for preciso, né? A imagem metafórica, né? A imagem da nuvem se formando em tempestade, né? O Luandino começa assim como às vezes, né? Tal. Nessa tarde de calma começou a confusão. Olha, por que metafórica? Essa imagem da nuvem se formando, o que é uma nuvem? E o Luandino é brilhante na descrição que ele faz. A gente já imagina o céu escurecendo e as nuvens chegando, né? A tempestade se formando. Qual era a tempestade que estava se formando ali naquele 1961, no início dos anos 60, né? Essa nuvem veio se formando nos vários, né? Nos vários tempos, podemos dizer até séculos, né? De presença estrangeira. Foi se consolidando, foi se formando. Ninguém sabe bem onde começou, ele vai dizer, mas uma hora essa tempestade estoura, né? Então parece que ele está falando só da confusão das mulheres, mas a metáfora aqui é a tempestade que chegou ali, né? Era a tempestade das lutas, é uma hipótese, mas vamos ver. E o final, né? Então, tudo que se passa ali naquela tarde, a briga das vizinhas ali pelo ovo, aquelas pessoas supostamente tentando ajudar, mas querendo levar vantagem sobre os locais, na verdade, tudo isso nós temos que ler metaforicamente, né? Como uma ironia, né? Com todas as chaves que o Luandino nos deu, mas é preciso sempre ter em mente o que o Luandino realmente estava querendo dizer com isso, né? O que o narrador construiu para nós a partir da intenção do Luandino. A outra imagem é a imagem que está justamente no fim da narrativa, é a imagem do pôr do sol e da calmaria. Primeiro veio a tempestade. Isso aqui é uma imagem utópica, né? Se formos pensar em termos metafóricos, porque é o despertar, a libertação. A galinha se libertou, vai ter uma imagem muito bem pintada, né, quase um quadro mesmo do pôr do sol, que ele vai pintar no final do conto, no final dessa narrativa. Então, esses raios de sol é o raiar de um novo dia. Então, eu coloquei aqui, né, uma hipótese de análise dessa imagem do pôr do sol, que é justamente o morrer do dia, também metaforiza o final de um ciclo. Então, essa tempestade que estava se formando ali em 1975, quando é que iria aparecer, raiar um novo dia? Em 1975, né? O Luandino ainda não sabia disso, mas ele tinha confiança nisso, né? Tanto que ele faz essa imagem final, né? Que metaforizava o final de um ciclo de tempestade, um ciclo de confusão, né? A história sinaliza que depois da morte do tempo colonial nasceria um novo dia. Essa é a minha interpretação, né? E de outros, mas vocês podem, é uma hipótese, tá? Por isso é hipótese, mas pensem nisso.
Bom, aqui vocês vão retomar depois a leitura com calma do texto da Inocência Mata, que vai falar das fábulas luandinas, né? Eu só vou destacar que ela diz aqui, na história da galinha do ovo, não é difícil chegar à lição veiculada de que a união faz a força e que o sentido da solidariedade é fundamental para a preservação da paz na comunidade. Então, o que acontece, né? Paz na comunidade, né? Representando as personagens convocadas ou autopropostas, que nós já falamos deles, para dirimir o contencioso, inimigas da paz no MUSEC. Está invertido aqui o sentido desse período, mas essas personagens aqui, na verdade, são inimigas da paz no MUSEC. Ou seja, aqueles personagens tipos todos chamados, né, que são externos ou que não compreendem, não estão envolvidos ali com aquela comunidade de fato, seja o Azulinho, né, o estudante, o Sou Vitalino, o Arthur Lemos, lá, o ex do cartório, né, o amanuense, o sargento da polícia, essas pessoas representam aquilo, na verdade, o braço forte, no sentido ruim da palavra, né, braço pesado do Estado, né, ou do capitalismo, né, o seu Zé da Quitanda lá, que roubava no peso dos alimentos, enfim, a lição da moral, como fábula, né, essa história da galinha do ovo diz que é preciso que os angolanos, de modo geral, ali, né, representado pelos MUSECs, se unam, não fiquem em desavença, porque já estava, nós vamos ver, né, próxima e última aula sobre o Pepetela, nós vamos ver que o Luandino já estava também chamando atenção para os desentendimentos entre os próprios angolanos, que poderia levar ao fortalecimento daquele inimigo comum, que era o colonialismo, né? Bom, então a história, as considerações finais aqui na nossa análise, assim, tem a denúncia social, já tinha feito, passam-se coisas vergonhosas, já explicamos lá atrás. A mensagem, então, como destacou a Inocência Mata, que vocês vão ler com muito mais calma, né? Tem o valor da solidariedade e união, os oprimidos devem se unir em vez de se agredirem mutuamente, as desavenças internas fortalecem o agressor, já falei, né? Aqui, a Inocência Mata, só para a última parte, diz que uma das lições desse conto, ela também chama de conto, né? Mas é uma história, possa ser a aprendizagem do poder da palavra, né? Tanto em Azefa quanto em Abina percebem no final que a palavra dos outros era quase sempre destrutiva da relação entre elas. Então, quando eu chegava as pessoas lá para ajudar, na verdade, traziam palavras que aumentavam a intriga entre as duas. E foi a vovó Bebeca, uma autoridade estatuída pela idade, quem sistematizou de forma performativa essa aprendizagem, né? Ela sistematizou. No final, a vovó Bebeca sorriu, segurando o ovo na mão dela, seca e cheia de riscos dos anos. Quem grifou aqui foi a Inocência Mata, ou seja, a sabedoria, né, acumulada com os anos, entregou o ovo para a Bina, né? Então, qual é a simbologia desse ovo? Então, a história da galinha do ovo tem várias leituras possíveis, mas principalmente a história, né? Como fábula, tem a moral da história, é preciso ter união, a união faz a força, né? E a simbologia do ovo, o ovo é o renascimento, né? Por que a Bina, a mulher com vontade de comer o ovo, com vontade de ter ali matar a vontade de comer um ovo, né? Que ela estava, ela também, a sua barriga de grávida também significava renovação, a gênese de um novo mundo, né? Então, fazia todo sentido a ceder o ovo ali para a grávida, porque ela estava construindo, né? Ela estava ali produzindo um ser para o futuro também, né? Então, final da história aqui, né? De ovo na mão, a Bina sorria, e aí a calmaria, né? O vento veio devagar, cheio de cuidados e amizades, soprou-lhe o vestido gasto contra o corpo novo, né? Era uma mulher muito jovem. Mergulhando no mar, o sol punha pequenas escamas vermelhas lá no baixo das ondas mansas da baía. Diante de toda a gente, nos olhos admirados e monandengues de miúdo Chico, a barriga redonda e rija de Inhabina, debaixo do vestido, era um grande ovo, grande, né? Um grande ovo, um grande
é uma grande matriz do futuro, né? Um futuro grande. Essa imagem que o Luandino, entre muitas, né, que o Luandino vai criar para dizer de dentro da prisão, de dentro do início da luta anticolonial, para dizer chegaremos lá, né? A tempestade está formada, mas chegará um dia em que esse ovo, né, vai rebentar, né, no sentido de nascer, vai renascer, vai nascer um amanhã sem o colonialismo, né? Então, é isso que eu tenho a dizer dessa história da galinha do ovo e da escrita do Luandino Vieira, e eu espero que vocês aproveitem, né? Eu tentei não me alongar como nas outras aulas, mas é muito difícil a gente fazer uma aula de 30 minutos, 40 minutos, não é? Vocês vão vendo as aulas conforme, né? Eu já falei isso lá desde da outra disciplina, né? Como for possível, né? Mas a gente faz com a melhor das intenções, mesmo que fique um pouco longa. Bom, acho que não preciso me desculpar por isso. A minha intenção é sempre a melhor no sentido de ajudá-los e ajudá-las. A próxima e última unidade, então, né, nós vamos falar do Pepe Tela, romance, literatura, história e utopia, falar do romance angolano. Espero que já tenham lido, né? Dei uma dica lá no início, tentem ler. Vamos ter agora um intervalo aí até o dia 9 de janeiro. Então, além de ler os romances, né, o capítulo inicial apenas que eu deixei, quem tiver a oportunidade de fazer uma leitura mais extensa de pelo menos um dos romances, né, já fica a dica. Mas nós voltaremos então o ano que vem, né, para podermos dar continuidade e encerrar essa disciplina de literatura angolana, né? Já aproveito aqui para desejar muita paz, muita saúde, né? Muito sucesso, muitas realizações, né, nesse final de ano. Tivemos um ano muito complicado, né, mas estaremos de volta em breve, né. Apontando uma correção aqui, obviamente, né, janeiro de 2021, né, estaremos de volta. Essa última unidade vai do dia 9 de janeiro ao dia 17 de janeiro de 2021. Bons estudos e bom final de ano para todos. Um abraço.